Olá, empresários, trabalhadores e entusiastas do transporte público. Sejam bem-vindos a mais um podcast e o último podcast dessa série de 10 anos da FETPESP. Eu sou Anderson Oliveira, gerente executivo, e vou fechar essa série que nós criamos com muito carinho, com muita dedicação em torno da federação e do transporte público de passageiros. E para isso eu trouxe aqui dois convidados especiais. E vamos falar de um projeto que iniciou agora em 2025 e tende a seguir nos próximos anos para todo o setor de transportes do estado. Eu tenho aqui comigo Regina Rocha, diretora executiva da Fresp. Regina, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, muito legal estar aqui com vocês hoje. Obrigado. E aqui conosco, nesse último episódio também, fazendo a inovação, quem sabe para os próximos, né, para possibilitar que as pessoas também, que não tenham a possibilidade de estar aqui com a gente presente, estejam virtualmente. Eu convidei o meu amigo Flávio Teixeira Júnior, ele é engenheiro ambiental e coordenador do Despoluir pela FETCESP. Flávio, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Anderson. Bom dia, Regina. Tudo bem? Uma pena não estar aí presencialmente com vocês, mas que bom aí poder participar desse papo e, pelo menos, à distância, a gente conseguir ter essa troca de ideias aí, de informações. Não, bacana. E como eu disse aqui, você está iniciando, né? Você está inovando no nosso podcast. A gente está abrindo aqui uma janela de oportunidades para que a gente consiga trazer outros convidados e consiga levar esses temas a mais pessoas e trazer pessoas do Brasil todo. Por que não? Sim, com certeza. Agora não tem desculpa, né? Não, a gente já tem tecnologia para isso. Vamos trabalhar e vamos conseguir desenvolver. E o nosso tema de hoje é Aliança Transporte Sustentável. O que é isso, né? A Aliança, ela é um projeto que surgiu da união das três federações, a FETPESP, a Fresp e a FETCESP. Nós entendemos que a pauta de sustentabilidade, ela não é algo que as empresas e a sociedade ainda têm tempo para analisar. É algo do momento. A gente tem que tomar ação agora. Não dá mais para avaliar se eu posso fazer ou não fazer. É algo que todo mundo vai ter que se adaptar de alguma maneira. E como fazer isso, né? A gente sabe que as nossas empresas, elas têm características distintas, possibilidades distintas, estratégias distintas, e nós três aqui, representantes das três federações, operações, nichos distintos. Mas fazer a aliança, ela sedimenta coisas em conjunto que nós temos. A matriz energética é a mesma para nós, né? Então a gente tem aí a queima do diesel, a emissão de gases do efeito estufa. A gente tem um impacto social muito grande, seja transportando pessoas, gerando desenvolvimento econômico, transportando cargas, né, levando a economia de um ponto a outro. A gente tem um impacto social nas áreas onde a gente atua, onde as empresas estão situadas, porque as nossas empresas, ainda bem, são grandes empregadoras, né, grandes motivadoras de mão de obra local, que fazem com que populações, economias, municípios, comunidades se desenvolvam. Então, não tem mais como continuar essa conversa sem que as empresas tenham essa pauta. E daí surgiu esse projeto Aliança Transporte Sustentável. Regina, nem todo mundo teve lá, né? Então eu queria que você contasse para quem está nos assistindo, vai assistir esse podcast um pouco mais adiante, como foi, né, essa estruturação da aliança? Quais foram as conversas que nós tivemos no meio do caminho? Como que a gente conseguiu costurar isso com as três federações, que é um projeto inédito, né? Sim, Anderson, esse é um projeto inédito, a primeira vez, né, que estamos trabalhando as três federações juntas. E como você disse, a gente tem muitas coisas em comum e precisamos otimizar a nossa força de trabalho para conseguir os benefícios para as três categorias, tanto de cargas, o rodoviário público e o fretamento. E para nós do fretamento, a gente tem uma demanda muito grande dos nossos clientes, né, das indústrias e empresas que nós transportamos os funcionários,
para as questões ambientais, né? Nós somos fornecedores para eles de transporte e eles querem saber se os fornecedores estão adequados às normas de transporte. Então, surgiu essa pressão também dos nossos clientes e isso motivou a esse assunto vir para a mesa, né, da federação. Como é que nós vamos fazer isso? E aí entendemos que essas similaridades com outros setores e que a gente não podia fazer isso sozinhos. Aí temos um relacionamento mais estreito em Brasília, nos eventos da CNT e tudo mais, que participamos as 3 federações juntamente. E aí lá começamos as conversas, né, de como a gente poderia estruturar essa ação. E foi, assim, excelente, né, o amadurecimento desse projeto e depois o lançamento. Tivemos vários cuidados em relação a escolher, né, uma ferramenta que atendesse à norma brasileira, que o Brasil já tem a norma de sustentabilidade de ESG, que é a BNT 2030, e que era uma reclamação das nossas empresas, né? Dizendo, olha, os meus clientes mandam normas estrangeiras, a maior parte não se adapta aqui, não se aplica ao Brasil. Como que a gente pode trabalhar isso? Então, a gente foi atrás da solução através da EasySG, que é uma plataforma que vai fazer esse trabalho de diagnóstico para nós. Então, foram uma série de passos de amadurecimento e a gente está super contente de ter criado a aliança, que acho que vai dar bastante visibilidade para o setor, identificar as práticas que já são feitas e que, infelizmente, ainda não estão mapeadas, não estão identificadas corretamente dentro da empresa. Então, nós vamos colocar isso tudo num processo e vamos poder melhorar a imagem institucional do setor e corrigir onde tivermos gaps, né, que as federações identifiquem dificuldades, né, das empresas, a gente vai atuar para que elas consigam vencer essa dificuldade. Bacana. E a aliança, né, ela é um projeto pioneiro entre as 3 federações juntas, mas nós temos muito em comum, né, Flávio? Eu estou até aqui com a camisa do Despoluir. Eu também, assim como o Flávio é coordenador de cargas aqui no estado de São Paulo, eu sou coordenador do Despoluir na parte de passageiros. E o Despoluir ele é meio que precursor nessa área, né, Flávio? Conta pra gente, a gente já teve um episódio do Despoluir, mas fala pra gente da parte prática, né, dentro do dia a dia da FETSESP, como que é esse programa, como que ele dá esse insight, como que ele vai complementar essa aliança, né? Bom, bacana. Bom, primeiro, eu costumo falar que, assim, para a empresa que chegou agora, não está muito ciente do que é o ESG, né, de como que funcionam essas esferas, por onde eu começo, né? Eu sempre falo que o primeiro passo é o despoluir, né? Eu já começo, obviamente, vendendo meu peixe, né? O nosso. O nosso, entendeu? Então, eu falei, cara, para a empresa que começou hoje, qual que é o primeiro passo? Eu falei, cara, o programa de despoluir. Você tem que trazer o programa de despoluir para sua empresa, entendeu? Que a partir dali você já vai ter um controle de emissões, vai ter alguns indicadores que são muito importantes para a esfera ambiental do ESG, principalmente, né? Eu falando como engenheiro ambiental é o que eu conheço um pouco mais, né? E isso acaba sendo muito importante para a empresa, né? Eu acho que a aliança parte como um segundo passo. E aí agora, já tenho despoluir, o que eu faço? Qual que é o próximo passo? O que eu preciso fazer? Cara, a aliança vai te ajudar nisso. Primeiro a gente vai mapear, ver tudo o que a gente consegue fazer, o que a gente tem de bom de ações dentro da empresa, e a partir daí a gente dá um rumo, dá um norte para a empresa que às vezes esteja meio perdida e não saiba muito o que fazer, né? Eu acho que o principal ponto, acho que seria esse da aliança, né? Dar um direcionamento para o setor de transporte como um todo, né? O setor rodoviário como um todo. A gente tem 2 grandes focos, né? Que eu falo isso abertamente, e é um consenso do setor. O setor de transportes é ruim de comunicação. Nós não somos bons para dizer aquilo que nós fazemos de positivo, mas a gente sabe apanhar bastante da mídia. Então, a gente tem que mudar isso. E de que forma? Entra na questão de conhecer as melhores práticas. Então, eu acho que a aliança, como a gente está trazendo aqui um pool de empresas distintas, com ações distintas, em realidades distintas, a gente vai criar
uma base de conhecimento gigantesca e aí sim poder fazer esse direcionamento que o Flávio falou. Unir, né, as boas práticas de uma empresa que faz, não sei, uma parte de resíduos sólidos com uma outra que tem uma governança exemplar, com a outra que tem uma ação social local e por que não expandir isso para outros territórios, né? Então, a aliança ela vai permitir que essa informação, né, essa sustentabilidade, ela transite entre todas as empresas das federações e também no setor de transporte. Esse é o projeto, né? Essa é a ideia, né, Flávio? E eu acho que é bacana também, porque às vezes a empresa tem muitas ações dentro do cotidiano dela, que é normal para ela, e ela nem sabe que é uma ação de ESG. Entendeu? Por exemplo, tem muitas empresas, puxando aqui pelo setor de transporte de cargas, acho que de passageiros não muda muito. A maioria dos motoristas eles já tem um maior nível de idade, ele já tem uma idade mais avançada. E você ter um grande percentual de funcionários em média e maioridade, isso já é um baita indicador social da esfera ESG, do S, do ESG. Entendeu? E muita gente nem sabe disso e não consegue vender isso como uma ação de ESG, entendeu? Mostrar para o fornecedor, mostrar para o cliente que isso é uma ação. Acho que muito do trabalho da aliança, junto com todo esse levantamento dessas ações, desses indicadores, é basicamente isso, falar, olha só, você faz coisa boa já, entendeu? Vamos ver o que você tem de bom aqui, vamos mostrar para o mundo o que a gente faz de bom e o que você talvez esteja deficitário, tal, dar um norte e ver a melhor forma de fazer. Eu acho que esse é o ponto. Não, perfeito. E nada disso, né, Regina, ia acontecer sem a articulação. Então eu queria que você explicasse, né, para quem está nos assistindo, como é que foi a articulação da aliança e como que isso ainda está acontecendo, porque estamos com inscrições abertas, né? Fica esse recado, a gente vai bater nessa tecla, inscrições abertas para as empresas das 3 federações. Então, explica como é que foram essas conversas, como é que foi esse diálogo entre nós, né, para que as pessoas... nasceu, surgiu da noite para o dia, não foi bem assim, né? Exatamente. Nossa, começamos o diálogo até na casa do SESC Senat, né? E lá discutimos, né, os 3 presidentes, né, com os seus assessores da FETCESP, FETPESP, da FRESP, essa questão, né, que era uma pressão para todo mundo, a questão do ESG, da sustentabilidade, essa falta de informação das federações, né, para responder para a mídia, o que nós temos de práticas, né? Nós sabemos que temos muita coisa, mas isso não está organizado, não temos indicadores, e aí foi surgindo, né, aprimorando essa conversa. E também, né, a possibilidade de fazer esse trabalho veio muito de encontro a um trabalho de conclusão que a gente fez numa turma do ITL, de pós-graduação em gestão de negócios, que capacitou, né, as pessoas que estão envolvidas nesse processo a ter essa visão, né, de fazer alguma coisa que pudesse aplicar nas nossas empresas e dar um resultado imediato. Então, assim, tudo começou com esse estudo, com essa pós-graduação que fizemos e que começamos a entender a importância desse ESG para as nossas empresas e as dificuldades que tínhamos e começamos a trabalhar numa solução nossa, brasileira, voltada especificamente para o setor de transporte. E tendo essa ferramenta, isso foi assim, um facilitador para os nossos presidentes de falar, olha, então temos uma ferramenta para poder avaliar as nossas empresas, para poder ajudar nessa caminhada de sustentabilidade. Então, isso também foi um motivador. E depois fomos a Brasília para pedir o apoio da CNT nessa ação, para fazer esse piloto no estado de São Paulo, que pode ser reproduzido em todos os estados, e a ideia é isso mesmo, que ele fique gigante, né? A Aliança do Transporte Sustentável é um case aqui de São Paulo que a gente quer depois expandir para todo o Brasil, porque quanto mais informações nós tivermos, mais vai beneficiar o setor. Outras práticas de outros estados, de outras empresas que estão, às vezes, distantes da gente, podem ajudar aqui.
E vice-versa. E também para formar os indicadores. A gente quer ter um ranqueamento das empresas para que cada um possa avaliar o seu negócio em comparação com outras empresas. Fala, puxa, eu estou indo muito bem no meio ambiente, mas eu não estou tão bem no social. Estou vendo que tem outras empresas que estão melhor ranqueadas no social. Que práticas elas estão adotando que eu posso adotar aqui na minha empresa? Então, isso vai gerar um ganho enorme para o setor. E também vai contribuir para mitigar os riscos, né? Porque a partir do momento que você percebe, puxa, não estou dando atenção para isso, e isso era algo que eu deveria estar me preocupando, os empresários vão correr atrás e vão ver, puxa, olha, nesse setor fulano faz assim, Beltrano faz assado, quais são os melhores resultados? Então, isso só vai trazer ganhos para todas as empresas. As melhores práticas, né? As melhores práticas vão ser evidenciadas e que isso é preciso. Ô Flávio, e aí vamos pensar assim, né? Depois que a gente tiver esses dados consolidados das empresas, essas informações disponibilizadas para os participantes e para o setor como um todo, como que você imagina o impacto real da aliança no dia a dia das empresas, né? Porque eu sei, depois da sua fala, eu quero que a Regina complementa também, as empresas já estão sendo cobradas por essas ações, né? Carga está sendo bastante, fretamento também, a gente no transporte público já começa a ter esse movimento. Então fala pra gente, como que você vê essa parte prática da questão da agenda ESG? É o fortalecimento do setor, basicamente, né? Basicamente, você pega, antes mesmo, talvez, de você ser cobrado, que é aquilo que eu falou, em muitos mercados, principalmente, por exemplo, falando da minha parte, do setor de cargas, empresas que trabalham principalmente com multinacionais, né? Cara, eles já são altamente exigidos para terem esses indicadores já prontos e pré-estabelecidos, já com objetivos claros, e um rumo definido nessas questões do ESG. Né? E quem ainda não foi cobrado, foi, cara, em breve se prepara que você vai ser cobrado. Entendeu? Então, assim, é a oportunidade que essa aliança traz para o setor, para você fortalecer o setor, fortalecer o mercado, entendeu? E fazer da sua empresa um diferencial. Entendeu? Quando eu comecei no Despoluir há alguns anos atrás, eu falava que, rapaz, a empresa hoje que não tem o Despoluir, ela está ficando para trás no mercado, porque é uma ação única que você tem, acessível, de fácil acesso, e que muitas empresas já têm, e a empresa que não tem deixa de ter esse diferencial. Hoje o Despoluir é o mínimo, entendeu? Hoje é uma ação mínima que todas as empresas têm, entendeu? O próximo passo é você ter bem mapeado e conseguir passar essas ações para o seu fornecedor, para o seu cliente, entendeu? Porque senão você realmente vai ficar para trás. Regina, como é que está sendo cobrado isso das empresas de fretamento? Como é que vocês estão vendo o mercado se manifestar em relação à agenda de sustentabilidade? As empresas, né, como o Flávio falou, que trabalham para multinacionais, elas estão sendo cobradas porque faz parte mapear a sustentabilidade dos fornecedores. Então, o transporte é um fornecedor das grandes indústrias e grandes empresas, e por isso elas passam a cobrar. Falam, olha, quais são as suas práticas? O que você tem feito? Mas elas querem indicadores também. Né? Não é só falar, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, tem que ter indicador, né? Mostrar que está se engajando, que está aprimorando as práticas e evoluindo na sustentabilidade. Então, o setor tem sido bastante cobrado, né, com relação a isso. E aí ficou claro para eles que se você quer manter o seu bom cliente, né, os grandes empresas que todo mundo quer ter no seu portfólio de clientes, você tem que estar engajado nas práticas de ESG, tem que ter esse trabalho, senão você não vai conseguir mais ser um fornecedor de grandes empresas. Eu acho que interessante, né, é a forma como vem essa cobrança para as empresas. Ela vem com padrões internacionais, né? Eles Sim. pegam lá as normas europeias, eles pegam as normas norte-americanas e empurram isso para os fornecedores, não só de transporte, mas os demais da cadeia. Com a aliança, a gente está propondo algo diferente, né? A gente utilizou a plataforma EasySG, como você bem disse, e ela foi desenvolvida para o transporte brasileiro.
né? Sim. Então, foi tomado o cuidado de conhecer as características das empresas nossas, as suas potencialidades e as suas restrições, e também utilizando uma norma que é feita aqui pela ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Algo que respeita as nossa realidade, né? O Brasil, ele não se compara com a Europa, ele não se compara com nenhum lugar do mundo, a gente tem umas características próprias, e eu acho que esse é o ponto principal da aliança, né? Eu acho que esse é o apelo principal quando a gente fala, sejam das entidades parceiras, apoiadoras, né? As agências reguladoras que a gente também está conversando, as próprias empresas e também os fornecedores, né? A gente tem a oportunidade de fazer algo com a cara do Brasil, com a cara do transporte brasileiro, personalizado e que vai trazer números, indicadores e ações execuíveis, né? Algo que realmente seja tangível, seja real, faça parte da rotina daquelas empresas. Então eu vejo essa questão. O Flávio, ele tem uma ação já, né, de alguns anos, né, Flávio, que é o Premiar, que ele já tem essa característica, né? Ele já tem uma avaliação do que é esse setor. Conta pra gente um pouquinho, porque, como você disse, o Despoluir, ele é uma ação dentro de várias que a gente pode ter, pensando que ESG, no mínimo, são 3 pilares, N temas e subdivisões aí dentro da norma. Mas o Premiar, ele é um case disso, né? Ele é uma ação que visa um dos pilares. Conta pra gente como que vocês olham para isso e como que isso serve de base depois para a empresa se sustentar nesse eixo ambiental aqui na Aliança. A gente, primeiro eu queria complementar uma ação, uma fala da Regina, que ela falou que tudo começou numa conversa entre os presidentes das 3 federações, né? Aí, que bom que a gente tem 3 presidentes antenados para esse assunto, que entendem a importância e que nos deu total liberdade e apoio para fazer realmente essa aliança dar certo, né? Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Perfeito. E já estou retomando aqui a questão do premiar, também foi uma iniciativa do meu presidente, que falei, gente, a gente precisa cada vez incentivar mais que as empresas tenham mais ações voltadas. Quando a gente começou com o premiar, não se falava, a sigla ESG não tinha toda a força que tem hoje, mas que se falava, que se voltasse às questões de sustentabilidade, que era o termo mais utilizado na época. E a partir daí a gente criou o Premiar, que vem justamente com essa ideia de incentivar cada vez mais, nesse caso do Premiar específico, você incentivar que as empresas utilizem o programa Despoluir junto com outras práticas que tragam indicativos para ela e que ela consiga trabalhar esses indicativos dando todo esse diferencial e um poder de resposta para o mercado também, né? Você falou mais cedo a questão das empresas, principalmente as multinacionais, de que elas trazem muito uma definição do que elas querem e a gente meio que tem que engolir isso e aceitar. Agora, com a aliança, eu acho que não. Eu acho que a gente dá meio que um poder de resposta para a empresa, né? Fala-se muito, por exemplo, que quando você pensa em transporte sustentável, você pensa, a primeira coisa que vem de uma multinacional dessa, geralmente, que a gente ouve em contato com algumas empresas, é o quê? Cara, o caminhão e o ônibus elétrico. E a gente sabe que muitas vezes essa não é a alternativa correta para todas as realidades. Existem algumas realidades que pode ser que elas se encaixem e façam muito sentido, pode ser, entendeu? Mas ela não é uma bala de prata, ela não vai resolver todos os problemas, né? Existem outras alternativas que muitas vezes vão ser muito mais viáveis para aquele caso específico, entendeu? E quando você entende, estuda e tem esse apoio da aliança que a gente vai ter aqui, junto com a plataforma, dando esse direcionamento, mostrando o que a empresa já faz, você dá o poder de resposta, entendeu? Conseguindo
fazer com que... Falei, não, peraí, mas eu já faço isso aqui, você está me pedindo isso aqui, mas isso aqui não vai ser viável para a nossa operação, e eu já tenho essa outra gama de ações aqui envoltas ao ESG, que já cobre o que você já está me pedindo de uma outra forma, entendeu? Então, eu acho que deixar de você só engolir goela abaixo o que nos sugerido e solicitado, sabe? Regina, e da parte de fretamento, né? Quais as ações que você viu que vocês desenvolvem, mesmo que esporadicamente, porque são precursores, né? São inícios, estopins para isso que a gente está criando aqui agora. O que você pode contar para a gente de cases aí que deram início para isso? Olha, a gente já teve um projeto ambiental, tá? Bem antes de se falar qualquer coisa em ESG, contratamos um consultor, criamos um projeto, justamente cujo objetivo era manter as empresas bem orientadas com relação às práticas ambientais, né? Ele foi usado por bastante tempo, né? Mas naquela época ainda não havia um apelo, né? Uma exigência tão grande pelas questões ambientais. Então, isso não foi tão motivador para as empresas para seguirem, né, participando desse projeto. E agora a gente já percebe já completamente uma mudança de comportamento das empresas. Elas querem saber como elas fazem isso. Então, parte delas a iniciativa de se adequarem à questão do ESG, da sustentabilidade, das práticas sociais e tal. Nós também temos um viés lá na federação, que as nossas empresas, né, por serem transporte coletivo privado, elas atuam no setor de turismo, né? Todo o turismo é feito por empresas transportadoras turísticas, que são as empresas de fretamento. E a gente também tem um trabalho, né, com relação ao turismo, porque entendemos que o turismo leva desenvolvimento para regiões que não têm tanta empregos, tal, em indústrias, empresas, e tem muito potencial turístico. Então, a gente desenvolve muitas capacitações, muito desenvolvimento nessa área para atendimento dos públicos de turismo e para desenvolver novos roteiros. Fazemos parcerias com diversas prefeituras, instâncias e tudo mais, para que esse desenvolvimento possa chegar em outras partes do estado de São Paulo, que a atividade econômica não está instalada tão fortemente e que tem muitos atrativos que podem levar desenvolvimento para aquela região. Tivemos vários trabalhos com a questão de transportar cegos em viagem de turismo, que foi um trabalho muito legal, para os municípios entenderem o que eles têm que ter para atender esse público. E são vários trabalhos que a gente vai fazendo ao longo do tempo. A gente já identificou as nossas empresas de fretamento, são empresas familiares. Então, a governança é algo que a gente ainda está caminhando nos primeiros passos, né? Então, a gente precisa aprimorar a governança, porque acha que tudo é em família, está tudo bem, mas não, são regras que têm que ser claras para todo mundo, postas, escritas. Então, tem uma série de atuações que a gente faz e treinamentos, todos voltados a essa área. Mas agora, com a aliança, eu acho que vai coroar todas essas iniciativas isoladas num grande guarda-chuva, que vai ser a aliança, e essa parceria vai permitir aprimorar muito as práticas, né, ambientais, de governança e sociais nas empresas. E vamos ter muito sucesso com isso, tenho certeza. Não, bacana. Aqui na FETPESP também a gente tem o Cidade Verde, que a gente leva o despoluir e certifica cidades, dando esse foco, né, de comunidade do trabalho de aferição. A gente também teve campanhas de conscientização contra transporte clandestino, todas as pautas, né, cursos, treinamentos sobre sucessão familiar, que é um tema muito forte no setor de transporte como um todo. Todas essas ações, né, nós desenvolvemos aqui, o Flávio desenvolve na FETCESP, você na FRESP, como você disse, dentro de um guarda-chuva do transporte da aliança, você consegue ampliar o alcance, né? Você consegue fazer com que aquela mensagem, com que aquela boa prática, com que aquela informação chegue a mais empresas, a mais pessoas, a mais gestores, a mais trabalhadores, e aquilo vá mudando o dia a dia de cada um deles, né?
Mas a gente falou muito aqui de como construir a aliança. Só que a aliança ela já está pronta, né? Ela já não é mais um projeto, ela já é algo que está aí no mercado e ela já está acontecendo. Então, eu acho que é importante a gente falar do estágio atual dela, o que as empresas podem fazer para se desenvolver ou para participar da aliança e o que a gente espera colher nos próximos meses, né? A gente já está em franca movimentação. Eu vou começar com o Flávio, eu sei que esse assunto está fresco para ele ali. Ô Flávio, fala para a gente aí, qual é o estágio que a gente está agora da aliança, né? Como é que você está vendo essa movimentação? E aí eu trago aqui para a Regina para a gente fazer os próximos passos. Bacana. Bom, aqui pela FETCESP, a gente entendeu que seria bacana nesse estágio inicial ter 20 empresas por parte da federação, com todo o custo bancado pela federação para iniciarmos esse projeto. E para a escolha dessas 20 empresas, a gente usou muito como critério base os indicativos do próprio premiar, que é a ação que a gente faz aqui internamente no nosso setor aqui no estado de São Paulo, e pegamos as principais empresas que são vencedoras e que já têm bons indicativos, que são engajadas já nessas esferas do ESG para participar desse projeto inicial. A gente definiu essas empresas na data de ontem, para ser bem específico, você estava lá, e a gente já viu que no apresentar dos critérios, reforçar da criação da aliança e do segmento da ação, a gente já viu que todo mundo achou super bacana. Todos os empresários que estavam em reunião aqui na nossa diretoria acharam a ideia muito válida, já pensando na ampliação, muitos já perguntando, falei, tá, mas se eu quiser colocar mais empresas do meu sindicato ou de alguma outra base, como que eu faço? Entendeu? Então, assim, mostra que o setor realmente está engajado e que está preocupado entende que é importante a gente ter essas ações sendo feitas através da nossa aliança. Entendeu? Então, a gente determinou o critério, fez aqui definiu as empresas que entrarão na aliança, e a partir daí a gente vai começar a fazer o cadastro dela no sistema para realmente começar a startar esse projeto. 50 vai ser pouco, né? Vai ser pouco, com certeza. Eu acho que sim, 50 vai ser pouco. E aí, Regina, vamos lá, vamos pensar assim, né? Cada uma das federações recebeu ali a sua lista de empresas, né? Selecionou as empresas que vão participar desse projeto piloto, que a gente tem a cota de 50, mas eu já estou vendo, pela reunião que eu tive ontem com o Flávio, a gente vai ter que aumentar isso daí, mas isso é assunto para os próximos episódios. E aí, escrevi, coloquei a minha empresa, tamo lá. O que vai acontecer a partir de então? Olha, a partir de então, a empresa vai ter que se submeter ao diagnóstico de ESG, que é a ESG que vai fazer. Ela vai ter que responder um questionário nos 3 eixos: ambiental, social e governança, e juntar nesse questionário as evidências. E aqui já vai um alerta, né? A gente já identificou que o setor tem dificuldade em reunir evidências, porque tudo isso vai ser auditado por um auditor especialista na norma BNT 2030 para avaliar qual o seu grau de maturidade, se aquela prática está consistente com a proposta dela, se você está tendo resultados e tudo mais, e para aí aferir o seu grau de maturidade. Então, assim, é muito importante essa atenção no preenchimento do questionário, em ter as evidências, em fazer, né, juntar na plataforma as evidências. A partir daí vai ser feito um diagnóstico, né? A empresa vai receber o seu diagnóstico de como ela está nessas práticas, né, nos 3 eixos, e então a aliança vai conseguir, né, de forma não nominada, identificar, por exemplo, as melhores práticas, o ranqueamento. Olha, no pilar ambiental a maior nota nossa foi tal, e a menor nota, então tá, nós temos essa janela aqui para trabalhar, né? esse parâmetro, essa janela. Aquele que está na menor nota já vai ver e falar, puxa, tem gente melhor do que eu, o que eles estão praticando, né? E lembrando que tudo
isso, ele vai favorecer mitigar riscos, né? Risco do próprio negócio em si, mas também questões, né, de ambiental, de poluição, de social, de tudo, todas as normas, né, de segurança do trabalho e tudo mais, que estão envolvidas nisso, nas práticas das empresas, e que ali o empresário vai ter uma visão clara da sua empresa. É um mapa, ele olha. Então, aquelas práticas que estavam todas isoladas, cada departamento fazendo a sua e tal, ele vai ter uma visão geral. Falou, puxa, olha a minha empresa, como ela faz. Muito se surpreende, fala, puxa, eu não sabia que eu fazia tudo isso. Eu não sabia que isso era uma ação que contava para a sustentabilidade. Então, ela vai trazer clareza, conhecimento e, a partir dos indicadores, evolução para o setor, que é isso que é um propósito nosso, a evoluir na sustentabilidade. E o empresário, ele tem à disposição um painel que ele pode se comparar com o mercado, né? Sim. Ele pode olhar ali em cada um dos eixos qual foi a sua nota, como que o mercado tá, filtrar por operação, se ele é de passageiros urbano, coletivo, se ele é fretamento ou se ele é carga, ele pode fazer esse filtro e se comparar. Estou muito bem, obrigado, preciso me desenvolver ainda mais, ele vai ter essa tomada de decisão também, né? Exatamente, isso vai mitigar riscos, porque ele vai ver os concorrentes, né, em que pé estão, e que se ele não está naquela mesmo nível, ele precisa rapidamente evoluir para garantir a competitividade dele. E também a ideia, né, quando eu falei que a aliança ela pode extrapolar para outros estados, né, ser adotada em outros estados, isso vai favorecer também indicadores nacionais. Puxa, aqui em São Paulo a gente tem esse indicador, no Paraná aquele. Por que eles estão melhor do que a gente? O que eles estão fazendo diferente? A operação deles é diferente ou não? Por que dessa diferença? Aí é um papel também que as federações vão fazer muito em identificar essas diferenças para que a gente possa trabalhar em achar os melhores caminhos, né? E descobrir, falar, puxa, lá está tão melhor, então nós vamos ter que ir visitar lá e saber o que é que eles estão praticando para trazer aqui para o nosso estado. Então, é muito conhecimento envolvido e muita evolução que vai permitir esse projeto que as empresas apliquem imediatamente nos negócios. Perfeito. E está no nosso cronograma também divulgar os dados preliminares desse estudo com as 50 empresas piloto da Aliança em outubro na Arena NTP, esse é o nosso cronograma, e fazer um reconhecimento a todas as empresas que atingirem o nível gerencial ou superior em um evento com todas as empresas, as federações, um verdadeiro encontro de sustentabilidade do setor, né? Isso deve acontecer ali entre janeiro, fevereiro, março, a gente ainda está fechando a data de 2026, mas aqui eu acho que já começamos a entrar na parte do convite, né? Que Sim. A gente começa a falar com as empresas, falar com os empresários, por quê? Isso já está acontecendo, isso já está em andamento, o cronograma já está colocado, as empresas já estão se inscrevendo, algumas já estão na fase de receber o diagnóstico de volta, né, e já começando a tracionar suas ações de sustentabilidade, e para que a gente se encontre ali no começo de 2026 com números, com métricas, com direcionamento, com oportunidades de negócio, com redução de risco. Eu acho que isso tudo é a aliança, né? Sim, e acho que também vamos ter o envolvimento, né, das agências reguladoras, né, a gente pretende, né, convidar aí a NTT, a Artesp, a própria CNT já está apoiando o nosso projeto, CETESB, e isso tudo também vai trazer para os órgãos públicos uma visibilidade melhor das práticas que o setor já tem e que tem condições de implementar. Né? Evitando assim que sejam criadas práticas mirabolosas, coisas que o setor não pode colocar em prática. Então, esse estreitamento da relação com os poderes concedentes das atividades, tanto de carga quanto de transporte de passageiros, vai trazer um grande ganho, né, na questão da regulamentação das atividades, porque essas agências já estão de olho na sustentabilidade, já estão começando a discutir isso para implantar para os setores que elas regulamentam, no caso, cargas e o transporte de passageiros. Perfeito. Flávio, vamos caminhar para o fim aqui. Queria abrir um espaço para você fazer as suas últimas considerações, fazer o
o convite para o pessoal aí ligado à FETCESP, aos sindicatos de vocês. Então tem um espaço aí aberto para você. Bom, bacana. Primeiramente, agradecer o convite. É sempre bom poder falar com você, Regina, também. Espero, numa próxima vez, estar mais próximos, que tenho certeza que oportunidades vão surgir, Com né? certeza. E para o transportador, quem está nos ouvindo aqui, ficou interessado, empresas de transporte de cargas, pode falar com o pessoal da federação, procura no site, nas redes sociais, procura falar com a gente, procura falar com o seu sindicato base também, que estão todos cientes dessa aliança e trabalhando. A gente fala que a aliança é um trabalho conjunto entre as federações, mas se expande também para os sindicatos associados de cada federação nossa. Então, lá, você está em Araraquara, está em Campinas, está em Ribeirão Preto, e estou vendo esse vídeo aqui, achei interessante, ou quero saber mais informações, como que eu faço para me cadastrar? Não entrei nas 50 empresas, mas tenho interesse também de participar, talvez numa próxima rodada. Entre em contato com a gente, que a gente está aqui realmente para isso mesmo, para trabalhar, para fazer dar certo e trazer o setor de transporte rodoviário como um todo cada vez mais forte. Acho que a ideia é essa. Perfeito. Regina, com você. Bom, vou convidar todas as empresas de fretamento do estado de São Paulo para fazerem contato conosco, com a Fresp, porque a gente vai orientar como faz a inscrição na aliança. Como eu disse, né, nesse primeiro momento, a gente tem um limitador de 15 vagas, né? Já temos aí algumas que já foram preenchidas, de pessoas que já estão bem antenadas aí nas novidades e já correram na frente. A nossa ideia é espalhar isso por todo o estado de São Paulo. Nós temos 7 sindicatos espalhados pelo estado de São Paulo e são sindicatos que vão dar o nosso apoio. E quanto mais essa ação for pulverizada pelo estado, melhor vão ser os nossos indicadores. Então, a gente quer saber a realidade de todo o estado de São Paulo, o que está acontecendo em cada região e como a gente pode contribuir para trazer mais crescimento para aquela região, para o transporte daquela região. Então, a gente está aguardando o contato das empresas, que pode ser feito lá na federação, através do nosso site, é o www.fresp.org.br, ou através das redes sociais, né? Nosso telefone, e-mail, vocês todos conhecem bem, né? E a gente está aguardando para preencher esse restante de vagas e vocês começarem as etapas do processo. Perfeito. Antes de agradecer a presença de vocês, eu quero fazer também um convite às empresas vinculadas à FETPESP, aos nossos sindicatos e também parceiros apoiadores, tá? Esse é um projeto do transporte, então se você é uma montadora, representa uma distribuidora, representa uma empresa de venda de peças, pneus, implementos, tudo, e a Agenda ESG faz parte da estratégia do seu negócio, não perca essa oportunidade de estar junto com a gente nesse projeto, né? Ele tem essa perspectiva de abranger todo o estado, todo o setor de transporte, se multiplicar pelo Brasil. Então, é uma grande oportunidade de estar junto e colocar a sua marca também nessa ação. Então, eu agradeço muito o tempo, a atenção de vocês, a preparação para esse podcast. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Quero convidá-los a assistir. Esse é o nosso último episódio da série, como eu havia dito antes. A gente tem outros 9 episódios falando sobre mototáxi, falando sobre o Despoluir com a Dani Fraga. Mandar um beijo para a Dani, que está sempre com a gente. Flávio conhece bastante ela. É uma parceiraça nossa, com certeza. Exato, falando de tendências do transporte, falando da origem da FETPESP. Então a gente buscou trazer toda aquela informação que a gente tem no dia a dia para que as pessoas conheçam, saibam o que nós fazemos, saibam o quão sério é o trabalho dessas entidades aqui aos quais nós representamos. Um agradecimento especial aos nossos presidentes, né? Sim. Ao Dr. Mauro Hershkovich, ao Milton Zanca, Carlos Panzan, que nos permitem estar aqui representando as suas gestões, as suas federações, a todos os presidentes de sindicatos também.
Muito obrigado. Gente, acho que foi um prazer, foi muito gostoso. O prazer foi todo meu. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje nessa experiência. Obrigado, Flavinho. E quem quiser acompanhar o restante dos podcasts, tá no nosso YouTube, tem também no nosso Instagram, no Facebook, no nosso site, fetpesp.org.br. É só colocar FETPESP, procura lá pelos podcasts. Você vai ter acesso a toda essa informação em primeira mão. E se precisar de algo, estamos todos à disposição. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada.